E se eu te disser que tem um perfil de investidor que vai ganhar mais dinheiro do que o perfil arrojado e vai dormir mais tranquilo do que o perfil conservador? Você acreditaria? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou te provar que existe uma metodologia, um método de alocação que faz você ter rentabilidade e também dormir bem tranquilo com seus investimentos. Mas antes da gente começar esse mega vídeo, eu gostaria que, caso você não fosse inscrito no canal, você se inscrevesse, ativasse o sininho, deixasse o like aí pra gente, deixasse aqui nos comentários também qual é o seu perfil de investidor, como que você aloca, qual ação você gostaria que eu analisasse. Como eu tô aqui, ó, camisa da seleção, em clima de Copa, ó, ali na televisão, ó, Cazé TV rodando, não tem quem não tá assistindo, né? Todo lugar que você vai, tá todo mundo vendo Copa do Mundo. Copa do Mundo é uma maluquice, todo mundo acompanha. Se você não tá acompanhando, coloque aí nos comentários que você é diferente. E eu queria te conhecer, Ricardo, não tô gostando de Copa do Mundo não, nunca gostei e não tô acompanhando, tudo bem. O que você tá achando da seleção? Deixa aqui também nos comentários, vai dar pra gente o Hexa? Não vai dar, eu confesso que eu queria que a seleção fosse um pouco mais arrojada. Eu diria que ela tá muito conservadora, mas muito conservadora, e eu não sei se vai dar bom pra gente não, aí em questão desse Hexa. Mas o canal aqui não é pra falar de Copa do Mundo, o canal de Copa do Mundo tá ali, ó, é na Cazé TV, já tô fazendo um merchan aí, ele nem precisa, né, que tá bombando. O canal aqui é pra falar de investimento, e como eu falei, existe um perfil de investidor que ele ganha mais dinheiro que o arrojado, e ele dorme mais tranquilo que o conservador. Mas como assim, Ricardo? Peraí. Conservador não é aquele que quer ter um investimento seguro, tranquilo, na paz. E o arrojado não é aquele que quer ganhar muito dinheiro, que ele se expõe mais ao mercado e ganha mais grana? Pois bem, é certo, é correto, todas essas nomenclaturas, todas essas colocações, mas, na minha visão, e de acordo com o que eu também venho colocado no meu método de alocação, tem um perfil de investidor que ele dorme tranquilo e também tem uma rentabilidade muito boa. E por que acontece isso com esse perfil? Nesse perfil, nós temos, dentro do método de alocação, também investimentos bem seguros, como a renda fixa, como uma proteção em dólar na carteira, como nós vamos olhar daqui a pouco. Mas esse perfil, ele se expõe a classes de ativos de renda variável, como ações, como também criptoativos. Ele também se expõe ao mercado imobiliário através de fundos imobiliários. Ou seja, ele tem colocado uma sinergia na sua carteira onde todos os ativos eles vêm se conversando. Quando eu comecei a investir, eu pensava muito nisso. Para mim ganhar dinheiro, eu preciso comprar ativos de risco, eu preciso me expor, eu vou fazer day trade, eu vou fazer uma série de coisas que vão rentabilizar muito mais. Eu fiz um vídeo esses dias no meu canal falando de 2 alocadores, falando sobre diversificação de carteira, onde tinha um alocador, que era o Graham, que ele pensava numa diversificação colocando várias classes de ativos, e tinha um outro alocador, que era o Warren Buffett, que ele faz uma alocação mais concentrada em determinado período para poder coletar uma rentabilidade muito maior. Ou seja, os dois estão bem corretos no seu método de alocação, com certeza. Mas nós aqui, pequenos investidores, pegamos tudo isso e falamos, bom, se eu fizer uma compra em uma small cap ou numa empresa que está me prometendo um retorno absurdo, ou a casa de análise aí que você assina, está colocando lá que o retorno esperado para o semestre daquela ação vai ser de 200% e você aloca todo o seu capital nela, você se considera um perfil arrojado. E estamos muito de acordo, você está colocando todo o seu capital lá. Porém, você concorda comigo que se algo der de errado dentro dessa avaliação, todo o seu capital se perde e no final das contas, você não ganhou dinheiro. E aí você também tem um outro lado, o conservador, que ele vai e fala assim, bom, eu vou colocar os meus ativos, né, o meu patrimônio em ativos de renda fixa. E aí ele, sem saber, vou dar um exemplo, compra título do Tesouro Direto atrelado à inflação e com um vencimento muito longo, e ele não se dá conta que tem a marcação a mercado. E aí nesse período a marcação a mercado começa a machucar o patrimônio dele de maneira tranquila. Até porque ele vai coletar rentabilidade lá no final, mas ele não sabia, ele não acompanha aqui o canal de Olho no Lucro, ele não sabe sobre marcação a mercado, ele não sabe que na renda fixa, dentro do período, a renda ela pode deixar de ser fixa, ela é variável, ela só é fixa até o final, mas no meio do caminho ela tem as suas oscilações, e aí ele acaba não dormindo tranquilo. Aí o cara que era conservador, ele acaba não dormindo. E aí você fala, pô, o cara queria ganhar dinheiro, não ganhou, perdeu tudo. E o que queria dormir tranquilo, não tá dormindo tranquilo. Por isso que a gente vai falar aqui hoje sobre o perfil
moderado, o perfil equilibrado, onde nós fazemos uma sinergia. Nós vamos fazer uma junção de uma carteira onde nós temos ativos seguros, ativos buscando segurança para o nosso patrimônio, mas também ativos provedores de receita, provedores de renda e também ativos que podem se valorizar de maneira gradativa e exponencial. Vou colocar aqui na tela para vocês, nós estamos aqui numa sequência de vídeos falando sobre o método Graphic, né? Que é o meu método de alocação, a maneira que eu aloco. Eu aloco a minha carteira em dólar, em renda fixa, em ações, fundos imobiliários e cripto. Por isso o Graphic. Cada inicial aí, cada letra é inicial de uma classe de ativos que eu faço minhas alocações. Hoje a minha alocação ela está dentro dessa divisão, como que está aí na tela, e é assim que nós diversificamos o nosso portfólio. Porém, eu coloquei aqui a meta de explicar para vocês que dentro do Graphic você não precisa seguir apenas uma metodologia. Você pode seguir a metodologia de acordo com o seu perfil de investidor. Tanto que eu ensinei que é muito importante você saber o seu perfil de investidor para depois você começar a fazer os investimentos. Para você colocar o seu capital nos ativos que mais se associam com o seu perfil de risco. Porém, os ativos que nós iremos alocar, independente de você ser conservador, moderado ou arrojado, são os mesmos. A grande diferença vai estar na porcentagem de alocação por classe de ativos. Já tem um vídeo no canal onde eu falo sobre o conservador, como eu faço uma distribuição, né, para uma carteira conservadora, seguindo o meu método de alocação, o Graphic. E hoje nós vamos falar sobre uma carteira moderada. Então, dentro desse princípio, quem são as pessoas moderadas? São os investidores que não querem não colher rentabilidade, ou seja, ele diminui a sua exposição em ativos de risco para colocar a sua renda fixa. Ele não é esse cara. Mas ele também não é aquela pessoa que fala, não quero renda fixa, eu quero rentabilidade, eu sou arrojado e vou fazer alocações em empresas de crescimento. Ele também não é esse cara. Ele é o cara que procura o quê? O equilíbrio dentro dos investimentos. Eu particularmente sou assim e talvez você também é. Muitas pessoas falam assim, eu sou arrojado. Só que é o seguinte, amigão, você que é arrojado, você aguenta ver sua carteira cair 10% e não fazer nada? Você aguenta, como por exemplo, um conservador no momento de marcação a mercado, se manter tranquilo naquele título? E muitos falam que são conservador em que sentido? Ricardo, eu sou conservador porque eu invisto para longo prazo. Mas saiba que no longo prazo, a oscilação é grande. E você? Como que você se comporta? Aí você é aquela pessoa que quando o mercado começa a ter uma queda, vem uma crise, você começa a zerar a posição, investimento não serve para nada e você começa a querer desistir do processo. Será que você era literalmente um conservador investidor de longo prazo, né? Tem muita gente que fala assim, o investidor de longo prazo, ele é o conservador, e o arrojado é aquele que aloca para médio prazo. E não é verdade. Tem muito conservador que tem muito medo das oscilações do mercado. Então, essa carteira que nós vamos falar hoje é para a pessoa que busca um mix dessas duas coisas, rentabilidade com segurança. E para quem essa carteira vai fazer sentido aqui no vídeo de hoje? Você que é investidor iniciante, você que investe para longo prazo, quem busca crescimento com equilíbrio, quem quer construir um patrimônio sólido e quem não quer depender de um único mercado. Porque dentro dessa composição de carteira aqui, nós vamos identificar que nós vamos ter assim um equilíbrio em todas as classes de ativos, a ponto de que nenhum vai automaticamente se sobressair demais do outro. E aí nós vamos deixar de lado uma coisa, esse equilíbrio. Talvez na sua carteira no curto prazo a sua rentabilidade não seja assim as das maiores, aquelas que saltam os olhos de todo mundo, que causam aquele espanto. Sua rentabilidade talvez seja modesta, mas no longo prazo, com certeza, a sua rentabilidade vai ser muito boa por conta que você colocou o equilíbrio. É mais ou menos o que o Graham colocou como seu método de alocação, e nós estudamos aqui num vídeo anterior, onde ele fazia uma diversificação, ali no caso era de ações, né? Para justamente não errar na sua análise, ou caso errando numa análise, caso isso aconteça, ele consegue fazer um equilíbrio porque ele não está tão exposto a um determinado ativo. Dentro do Graphic, a gente vai fazer a mesma coisa que hoje no perfil moderado, onde nós vamos fazer um equilíbrio de alocação para justamente caso um mercado esteja descompensado, o mercado esteja
fora, descolado do que é a realidade, o mercado esteja sofrendo por conta de algo externo, o mercado esteja sofrendo por conta de geopolítica, nós temos aqui uma composição de carteira que mantém o equilíbrio e a nossa oscilação de queda é menor. O nosso interesse é, quando a gente subir muito, mas a nossa queda, o drawdown, seja bem pequenininho, ou seja, a gente perde pouco, o Ibovespa perde muito. Quando a gente sobe muito. O Ibovespa pode até vir junto com a gente. Mas onde vai fazer a diferença? Que toda vez que ele cair, ele vai cair muito e a gente caiu pouco. Automaticamente, isso no longo prazo vai se tornando uma distância, a boca de jacaré, o Ibovespa aqui e nós lá em cima. A mesma coisa no IFIX com fundos imobiliários e assim para todas as classes de ativos. Vamos dar uma olhada como a gente vai estruturar essa carteira, papel e caneta na mão e vai anotando. Se você é moderado, você precisa ficar até o final do vídeo porque você vai ter aqui na sua tela ilustrado para você, para fixar na sua memória como você vai poder fazer a sua distribuição de alocação. Não vamos falar de ativos, nós vamos falar de classes de ativos. Então se você ver aqui atrás de diquinha, não vai ter diquinha. Aqui é para você aprender a diversificar seu portfólio de acordo com o seu perfil. As nossas alocações, elas passam por sinergias do mercado. Então os ativos eles precisam se complementar. Então aqui o que acontece? A bolsa caiu. Nós vamos ter renda fixa para uma segurança e também entregando a rentabilidade. O real ele se desvaloriza frente ao dólar. Nós temos uma proteção da nossa carteira em dólar. É muito importante, é imprescindível você estar dolarizado. E os juros caindo, ou seja, a nossa bolsa vai subir. Fundos imobiliários vão subir, o mercado imobiliário ele se torna mais aquecido. E aí a gente ganha na valorização, ganha no retorno que os fundos imobiliários, as ações vão dar também com os dividendos, tendo uma receita recorrente, porque aqui a gente foca em ações pagadoras de dividendo. E como que a gente vai começar a estruturação da carteira? A aula da carteira conservadora passou pelo mesmo processo, e aqui na moderada eu vou fazer passo a passo com você. O nosso primeiro ativo, que é dólar, nós iremos colocar 25% da nossa carteira. Eu convido você a assistir esse vídeo e assistir o da carteira conservadora. Eu vou até deixar o link aqui na descrição, que é para depois você olhar que vai ter uma diferença grande por classes de ativos, justamente por conta do sentimento do investidor que está alocando. Esse daqui ele quer equilíbrio. O de lá, o conservador, ele quer o quê? Tranquilidade. Ele vai até abrir mão um pouco da rentabilidade em detrimento do quê? Ele precisa ter calma com seus investimentos, está no momento às vezes de aposentadoria, de usufruto, ele está mais tranquilo com o seu portfólio, então ele precisa de estabilidade. Ele não quer tanta rentabilidade. Não quer tanta. Não que ele não queira a rentabilidade. Ele quer a rentabilidade, mas ele quer mais tranquilidade e proteção no patrimônio. Já o moderado, ele vai querer um equilíbrio. Ele quer proteção no patrimônio, mas ele também quer rentabilidade. E na proteção, o dólar é imprescindível e ele vai fazer uma alocação de 25%. Na renda fixa, nós vamos alocar 20% do nosso capital. Perceba que na renda fixa é menos do que dólar. Nós vamos buscar um outro tipo de proteção para nossa carteira, muito maior no dólar. Por quê? Nós temos uma valorização cambial que é natural, é histórica e vai acontecer uma valorização cambial frente ao nosso real. Então, se proteger, mas ganhando com o dólar, é interessantíssimo. Por isso que a renda fixa a gente se expõe menos. A gente vai focar em renda fixa de longo prazo para ganhar na marcação a mercado, mas apenas 20% do patrimônio. No próximo passo, deixa eu continuar aqui na divisão de tela com vocês, nós iremos com ações de setores perenes, sempre setor perene. Ações de empresa resiliente, pagadora de dividendos e também 25%. Lembrando que, quando nós temos assim, muitas vezes, janelas da renda fixa pagando muito bem, nós temos oportunidade nas ações que, com a valorização das ações e a distribuição de dividendos, entrega muito mais, muitas vezes, que IPCA mais 7. Ô, Ricardo, é loucura? Não é loucura. Entenda que você pode conseguir, dentro do processo, os dividendos, que já vão aumentando o seu número de aporte, já vai ajudando na sua rentabilidade do ativo, e também, futuramente, com uma subida da bolsa e uma queda dos juros, você ganha também fortemente na valorização das ações, porque os juros caindo, os resultados das empresas melhoram e aí automaticamente o valuation começa a ficar mais esticado. Você comprando barato, você tem uma valorização muito maior, então você se protege também buscando rentabilidade. E aí é importante você fazer alocação em empresas pagadoras de dividendos.
não dá, e resiliente, não dá para você correr risco com small cap. Ah, Ricardo, eu não posso ter small cap? Pode ter small cap, mas eu aconselho você a apurar bem a small cap que você vai colocar, porque ela vai estar muito mais suscetível à volatilidade do mercado. E muitas das vezes, dentro do processo também, não entregue receita, não entregue renda para você ao longo do tempo. Então você precisa focar em empresas pagadoras de dividendo. Fundos imobiliários também entra aqui no nosso quarto tópico, porque ele tem uma previsibilidade de renda e uma exposição ao mercado imobiliário 25% também. Quando nós temos essa linha de juros, por exemplo, que a gente tem hoje no país, PCA mais 7, PCA mais 8, os fundos imobiliários ficam amassados e a janela de oportunidade é excelente. Por quê? Você está comprando ativo imobiliário barato, pagando receita todos os meses. Quando essa curva de juros ela cai, automaticamente o valor da cota ela se valoriza muito, o mercado se aquece, o mercado de fundos imobiliários está totalmente atrelado à nossa economia, assim como as ações, mas de um modo imobiliário. E aí a coisa fica muito bacana porque você tem valorização de cota e ao longo de todo esse tempo que você aguardou essa subida dos fundos imobiliários, você recebeu dividendos todos os meses. Então é importantíssimo focar nos fundos imobiliários. Por isso que também fundos imobiliários é maior do que a nossa renda fixa. E aí os criptoativos a gente vai com 5% em criptomoedas, principalmente nas criptomoedas grandes, Ethereum, Ripple, Bitcoin. Memecoins é mais complicado. Memecoin talvez a gente fale disso lá para o investidor arrojado, porque ele está mais interessado na rentabilidade, ele está mais ali no tiro porra de bomba. Aqui a gente quer proteção e rentabilidade. E se expor às criptomoedas, aos criptoativos, é muito importante para você coletar essa rentabilidade que é muito interessante, tem muita vol, então você consegue coletar de maneira estratégica boas rentabilidades e aí você vai fazendo o manejo da sua carteira com 5% em criptoativos. Então a gente conseguiu aqui identificar que a gente tem 25% em dólar, 20% em renda fixa, principalmente renda fixa de longo prazo, ações de setores perenes, 25%, né? Fundos imobiliários, 25% e criptomoedas, 5%. Então se a gente olhar aqui do conservador para agora, a renda fixa ela cai bastante e a gente se mantém mais equilibrado em quase todas as classes de ativos. Perceba que é 25% em FIIs, 25% em ações, 25% em dólar. Renda fixa 20%. Tá tudo muito ajustado. Lembra que dentro dessa carteira a gente não quer depender de uma única classe de ativos. Ou seja, um ativo, uma classe de ativos andando bem, boa rentabilidade. Uma classe de ativos indo ruim, machuca muito pouco. Porque aí eu tenho mais 3, 4 classes de ativos me ajudando na minha rentabilidade. Então assim, quando as coisas estão boas, eu tenho uma boa rentabilidade, porque eu estou exposto de maneira igualitária. E quando elas estão ruins, provavelmente, pelo meu equilíbrio que eu tenho nas minhas diversificações por classe de ativos, eu não sinta tanto, porque eu não estou tão concentrado somente em ações, somente em FIIs, só em dólar, só em cripto. Eu estou diversificado de maneira consciente e equilibrada. E assim, eu falei que eu ia deixar na tela para vocês como que ficaria a nossa carteira, né? Fica assim, bem visual e se você quiser anotar, tirar uma foto, é bem bacana. Renda fixa buscando segurança, dólar buscando proteção cambial, ações buscando valorização por conta das suas participações em grandes empresas e também receber o fluxo de caixa desses lucros, fundos imobiliários, receita recorrente e também as criptomoedas por assimetria que você pode ter com a rentabilidade que elas podem causar e entregar a você. Então, perceba que nessa carteira há um equilíbrio nas divisões de porcentagem por classe de ativos. Um bom método como o Draft, ele facilita com que você não fique assim, pô, eu vou só comprar isso, eu preciso só focar nisso, ou eu preciso só focar naquilo, ou eu só preciso focar em cripto. Não, você consegue ter uma diversificação por classe de ativo, está exposto a todos os setores, ou praticamente quase todos os setores, e coletando uma rentabilidade, né? O Buffett falava que a diversificação normalmente é algo é coisa de quem não sabe o que está fazendo. Verdade, Buffett, pode ser, só que é fácil você dizer assim, porque você vivia de mercado, você simplesmente vivia para analisar empresas. Nós, que somos investidores comuns, não temos essa proximidade com as empresas para a gente analisar a ponto de pegar o nosso capital e fazer uma alocação assim tão full
total numa empresa só. Nós precisamos da diversificação para ficarmos mais tranquilos, termos rentabilidade, mas também termos segurança. E aí, dentro do Drafic, nós desenvolvemos esse método que ele tem uma alocação ajustada, adaptada para todos os perfis de investidores. O que você vai fazer é ajustar a porcentagem de alocação de cada classe de ativo de acordo com o perfil que você tem para alocação. Então a gente já falou do moderado, do conservador, e hoje eu falei que eu ia entregar para você um perfil de investidor que consegue ganhar mais dinheiro, muitas das vezes mais que o arrojado, e consegue dormir muitas das vezes muito melhor do que um conservador, justamente pelo equilíbrio e a consciência de alocação que ele faz em cada classe de ativo. Espero ter te ajudado no vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo, deixa aqui no comentário se é moderado, se é conservador, tá gostando do Brasil, tá gostando da Copa, não gosta da Copa, deixa tudo aqui nos comentários que a gente vai bater um papo junto. Mas nunca se esqueça, qualquer movimentação que você faça na sua carteira, sempre fique de olho no lucro.